Fala rapaziada, aí o Bahia segue na sua saga para permanecer na Série A, mas dessa vez perdeu para o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, 2-1, levou gol no último lance da partida aos 50 do segundo tempo e o Bahia segue encostadaço na zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos do que o Juventude, mas tem um jogo a mais, ou seja, se o Juventude ganhar o seu jogo atrasado, o Juventude ultrapassa o Bahia na tabela de classificação e afunda o Bahia de vez no Z4. Bom, o script, gente, dos jogos do Atlético Goianiense no Antônio Ascioli são iguais. Já estava tudo aqui scriptado, já estava tudo montado, gente. Sport e Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Primeiro tempo 0-0 chato, segundo tempo um gol próximo dos 10 minutos e o outro gol 8, 10 minutos depois do primeiro gol. Atlético Goianiense e Juventude, primeiro tempo 0-0, segundo tempo 1-1. Atlético Goianiense e Ceará, primeiro tempo 0-0, segundo tempo 1-1. Isso aqui dos que eu lembro, hein? E aí, Atlético Goianiense e Bahia tava 0-0 primeiro tempo, um jogo meio que sem graça mesmo, sem grandes chances reais, um jogo muito travado. E estatisticamente foram 14 finalizações e nenhuma finalização, só uma finalização do Atlético Goianiense na barra, que aí foi a defesa de Danilo Fernandes. Tirando isso, não teve mais nenhuma grande chance criada na partida, um jogo chato, com muitas finalizações para fora, a maioria isolando, aqueles chutes horrorosos, muito jogo travado no meio de campo, pouca emoção. Isso aí são os jogos, é o retrato dos jogos do Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Pelo menos o primeiro tempo é sempre assim, agora o segundo tempo é diferente. Sempre com muita emoção e sempre com, no mínimo, 2 gols no segundo tempo, e foi o que aconteceu. Termina o primeiro tempo no 0-0, segundo tempo vira, e aí o Atlético Goianiense abre o placar com a falha que não dá, né? E é impressionante. O Bahia falhou ali na saída de bola com o Gustavo Henrique, e aí sai a retomada de bola, depois Mugni faz o pênalti. Beleza, naquele pênalti, era para o juiz expulsar o Lucas Mugni, era para o Atlético Goianiense fazer 1-0 e com 1 a mais em campo, porque era para Mugni ser expulso. Mugni já tinha um cartão amarelo, o juiz foi frouxo e não quis expulsar Lucas Mugni. O Bahia continuou com 11 em campo, mas o Atlético Goianiense fez o gol de pênalti de forma merecida. Marlon Freitas bateu bem, 1-0 Atlético Goianiense. Só que aí o Bahia, como sempre, né, gente? O Atlético Goianiense fez o gol aí, ó. Vou deixar em tela para vocês. Aos 15 minutos do segundo tempo e tomou o gol basicamente ali 10 minutos depois. É sempre a mesma coisa, pô. Meados do início do segundo tempo, o Atlético Goianiense faz um gol ou sofre e depois sai o gol do empate ali. E aí, aos 25 minutos do segundo tempo, o Bahia empata com Roda Allega, finalizando sem chances ali para o goleiro Fernando Miguel. Bom, o script estava montado e aí o castigo do Bahia veio no último lance da partida. Tava um jogo meio que eletrocardiograma. O Bahia tentava pressionar, aí o Atlético Goianiense vinha no contra-ataque. O Atlético Goianiense tentava pressionar, o Bahia puxava os contra-ataques. Nino Paraíba perdeu uma oportunidade que não dá nos contra-ataques. Próximo de terminar o jogo, Nino Paraíba tem um contra-ataque. Ele tava com a bola no pé. Era um 5 contra 1, 5 contra 2. Nino Paraíba amarrou tanto a bola que acabou perdendo a bola. Enfim, poucos minutos depois, o Atlético Goianiense faz o 2-1 pelo lado esquerdo, onde tinha 2 laterais esquerdos do Bahia, onde pelo menos eram para ele estar. Juninho Capixaba e Matheus Bahia. Uma avenida na lateral esquerda do Bahia, e aí sai o passe, Lucão protege bem a bola, sai o passe para Janderson, Janderson finaliza no ângulo. 2-1 Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense mereceu porque soube aproveitar dos vacilos que o Bahia deu na lateral esquerda por 2 vezes. Uma vez quem falhou foi o Gustavo Henrique e na segunda vez foi o sistema coletivo como um todo. Bom, rapaziada, o Atlético Goianiense chegou na 13ª colocação, 44 pontos, praticamente sela sua permanência na Série A. O Atlético Goianiense ainda vai enfrentar Chapecoense fora de casa, ou seja, no mínimo o Atlético Goianiense vai somar 1 ponto e tende a vencer a partida, deve somar 3 pontinhos aí, chegar a 47 pontos ali, eu diria que seria a projeção do Atlético Goianiense. Porque depois pega o Inter fora de casa e fecha a Série A enfrentando o Flamengo no Antônio Ascioli. Então o Atlético Goianiense está com uma margem de segurança bastante tranquila para permanecer na Série A. Já o Bahia, como eu falei para vocês, não precisa nem o Juventude ganhar o jogo atrasado que o Juventude tem. Só precisa o Juventude empatar que joga o Bahia para a zona de rebaixamento. Amanhã tem Juventude e Bragantino no Alfredo Jaconi. O Bragantino vem de uma decadência técnica. Eu vejo o Juventude favorito a vencer. Do empate para a vitória do Juventude,
amanhã no Antônio Ascioli, ó, no Alfredo Jaconi. Enfim, vamos aguardar, rapaziada. Bahia tem que agora, por obrigação, pontuar contra o Atlético Mineiro na próxima rodada na Fonte Nova. Pelo menos pontuar, fazer um pontinho, porque senão a coisa fica feia na briga contra a queda. Ah, e mais um detalhe, para todos os times da zona de rebaixamento foi excelente esse resultado. Bom para o Juventude, na verdade, excelente para o Juventude, bom para o Grêmio, porque a diferença permaneceu de 4 pontos. Foi bom para o Sport, mas a gente sabe que o Sport tem que ganhar tudo e rezar muito, então... Mas o papo é o seguinte, foi horrível esse resultado para o Bahia, um pontinho seria interessante buscar no Antônio Ascioli. Essa derrota tem um peso muito grande, ainda mais da forma como aconteceu, no último lance da partida. Enfim, vamos aguardar. Deixa o teu like, te inscreve no canal, aquele abraço, valeu.